mais uma aula de física comigo, professora Raquel. E aí, terceiro ano, como vai? Hoje a gente vai fazer a resolução daquela lista de receptores elétricos que você começou a fazer, inclusive comigo ao vivo na aula. Vamos lá? O enunciado da questão 1 diz o seguinte: o aparelho que transforma energia elétrica em outra forma de energia, que não exclusivamente térmica, é o receptor. Ótima definição. Considere um receptor de resistência interna 2 ohms, no qual se aplica uma diferença de potencial de 40 volts, que o faz ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2,5 amperes. Pode-se afirmar que a força contra-eletromotriz é D. Então, olha só, vamos começar a anotar aqui as partes importantes. 2 ohms é a resistência interna e é de um receptor, por isso que eu coloco essa linha. 40 volts é a tensão a qual ele está submetido e a intensidade da corrente elétrica de 2,5 amperes e ele me pede a força contra-eletromotriz, que é o nosso epsilon', beleza? Se você se lembrar lá comigo da equação do receptor elétrico, a tensão ela era a F100 mais o resistor interno vezes a corrente. Então, substituindo aqui os valores, ó, tensão 40, F100 é o que nós buscamos, resistência interna 2, corrente de 2,5. Fiz primeiro a multiplicação, deu 5, já vem para o lado esquerdo subtraindo, a nossa F100 é de 35 volts. Alternativa A. Vamos para a próxima? A questão 2 nos diz assim: um circuito simples é constituído por um gerador e um receptor, cujas curvas características estão representadas na figura. Nessas condições, a potência útil máxima do gerador em watts e a resistência interna do receptor em ohms são respectivamente iguais a... A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar qual curva é de quem. Primeiro são duas retas. A reta que é crescente e não passa pela origem é a reta do receptor, beleza? E a reta decrescente é a reta do gerador. Lembra que ele é uma equação de primeiro grau e é com coeficiente angular negativo. Então, olha só, vou separar aqui o que a gente tem de cada um. Nós temos do gerador, nós sabemos que a sua FEM é de 80 volts, que é a maior tensão que ele poderia me fornecer. E para o receptor, o que nós sabemos é que ele tem F100 de 20 volts, tá aqui, e que quando eles são percorridos por uma corrente de 8 amperes, eles têm a mesma tensão. Olha só aqui no nosso gráfico. Eu tenho 8 amperes, é o cruzamento das duas retas, não é? Eles vão estar submetidos à mesma tensão, beleza? Com isso, eu já imagino que eu vou igualar as equações de cada um deles. O U do gerador é igual ao U do receptor, se e somente se a minha corrente for de 8 amperes, beleza? A tensão no gerador, ela é epsilon menos RI. A do receptor é epsilon' mais R'I. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a resistência interna de um deles. E o único que me permite fazer isso olhando pelo gráfico é o gerador, porque para ele eu tenho duas medidas de tensão, 80 e 20, e duas medidas de corrente, 0 e 15 amperes. Embora eu tenha o 8 amperes também, mas aí eu não tenho a informação de tensão para ele, beleza? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Para o gerador, vou fazer aqui do lado dele, eu vou ter assim, ó. O coeficiente angular da reta vai ser a minha resistência interna, e aí ela vai ser a variação de tensão a que ele está submetido
60 volts, dividido pela corrente, variação de corrente, nesse intervalo que a gente considerou, que vão ser de 15 amperes. Então, a resistência interna dele é de 4 ohms, beleza? Então, eu vou substituir aqui embaixo, ó, epsilon 80, resistência interna 4. Isso aqui só é verdade para uma corrente de 8 amperes. F100, 20, mais R' do receptor, que a gente não conhece, corrente de 8 amperes. Continuando aqui, ficou 80 menos 32, 48. Já vou passar o 20 subtraindo, é igual a 8R'. 28 dividido por 8, a nossa resistência interna do receptor são 3,5 ohms, beleza? Então, aqui, ó, já dava até para marcar. Vou fazer a outra com você, para caso você precise, você saber como é, beleza? Ele me pede a potência útil máxima do gerador. Você se lembra lá que eu coloquei nos slides a fórmula da potência útil máxima? Que ela era epsilon ao quadrado sobre 4R. Então, a nossa potência útil máxima, ela vai ser 80 ao quadrado dividido por 4 vezes 4. Vão dar 400 watts. Tranquilo? Vamos para a última. Questão 3. Um gerador de resistência de 8 ohms é ligado por um fio de resistência 4 ohms a um receptor em série, com o qual está um resistor de 20 ohms. O gerador tem fém de 500 volts e o receptor uma força contra-eletromotriz de 100 volts. A corrente terá intensidade de... Então, vamos anotar os dados aqui, ó. Então, para um gerador, nós temos uma resistência interna de 8 ohms. A resistência que vai ligar o gerador ao receptor, eu vou chamar de resistência interna do receptor, ela vai ter 4 ohms. E eu tenho um fio de resistência 20 ohms. Aqui tanto faz o que você escolher para cada um, eu já te mostro o motivo, beleza? O gerador tem uma fém epsilon de 500 volts e o receptor uma força contra-eletromotriz epsilon' de 100 volts. Ele me pede a corrente que vai percorrer essa galera. Então, olha só, desenhei aqui um esqueminha, eu vou dizer que esse cara aqui de baixo vai ser o meu gerador, beleza? Então, ele tem uma certa fém, esqueci de desenhar aqui uma resistência interna, porque esse gerador ele também possui uma resistência interna, tá? Então, tá aqui a resistência interna desse cara. O de cima, ele vai ser o receptor, ele vai ter uma F100, resistência interna linha. E aqui eu tenho o meu resistor externo, beleza? Se você pensar bem comigo, esses 3 resistores aí, eles estão associados em série, beleza? Então, eu poderia trocar essa galera toda por um resistor equivalente, que seria a soma desse povo todinho aí, beleza? Quando eu fizesse isso, o meu desenho ia ficar assim, olha só. Eu continuo aqui com uma F100, agora que eu teria um resistor equivalente, né? E aqui com uma certa fém. Quando você tem esse tipo de associação, todos aqui são percorridos pela mesma corrente elétrica e a sua queda de tensão, ela acontece aqui no resistor equivalente, no resistor externo, beleza? Você trocou todo mundo por um único. Nesse caso, a gente vai poder usar uma lei chamada lei de Ohm-Poulet. A gente já tinha visto uma lei chamada lei de Poulet, que a gente escrevia lá só para o gerador, não é? Que a corrente, um gerador e um receptor, que a corrente ela era epsilon sobre Rzinho mais Rzão. No caso aqui, que nós temos um gerador e um receptor, a gente vai escrever essa equação como φ menos F100 dividido pelo meu resistor equivalente, que é a soma dessa galera todinha, beleza? O externo mais os respectivos internos, beleza? Então, você pega a φ, subtrai a F100 e divide pela resistência equivalente do seu circuito. Então, no nosso caso, ficaria assim, ó. A nossa corrente interna seria 500
menos 100 dividido por 8 mais 4 mais 20. Isso aqui, no final das contas, é 400 dividido por 32, que dá 12,5 amperes, alternativa B. Tranquilo? A gente se vê ao vivo, então, para tirar suas dúvidas e começar um assunto novo. Beijo! Tchau!